seria, então, um bom atendimento? Gente, é até uma coisa bem, como se diz, parece que todo mundo já sabe, né? A gente fala tanto em bom atendimento, tanto em atender bem. Você vai numa loja, você não é bem atendido, você não quer voltar lá. São coisas teóricas que já estão bastante batidas, que a gente sabe, mas que na hora da gente praticar, muitas vezes a gente se esquece de coisas básicas. Né? Lembra que eu falei, faço simples, extraordinariamente perfeito? Atender, dar um bom atendimento é algo muito simples. A principal característica de um bom atendimento não é você saber falar, é você saber ouvir. Essa é a principal característica. Então, para você prestar um bom atendimento, você vai perguntar, mas você precisa de estar ali para escutar. Quem trabalha em farmácia sabe que se você der chance, o paciente fala, conta a vida dele para a gente ali no balcão a noite inteira. E muitos patrões não gostam porque acham que a gente perde tempo. Mas a gente está plantando. Quando você começa a ouvir, que você estabelece uma relação de amizade com o paciente, você está plantando uma fidelidade dele, porque ele vai voltar e não vai te contar a vida toda de novo. Mas ele vai voltar, ele vai indicar outras pessoas, vai falar bem de você. Então, o bom atendimento, ele vai iniciar por uma boa capacidade de escutar. Deixa o paciente falar o que ele está sentindo. Ele vai te falar um monte de coisa-chave. Obviamente, você vai sorrir, obviamente, você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obviamente, você não vai deixar que a sua briga com a sua esposa, com o seu marido, te atrapalhe a ser cordial com as pessoas, né? A sua raiva do chefe, do patrão, das metas, nada disso o paciente não tem culpa, entende? É o que eu falo, assim, sendo professora. Meus ex-alunos que estão aqui sabem, né? Quando que eu cheguei na faculdade dando patada em todo mundo? Nunca. E vocês acham que eu não tive problema, que eu não fiquei chateada, que eu não tive dia que eu não estava muito legal dentro de casa? A gente sempre tem problema, né? Mas esse bom atendimento é você ser cordial e você ouvir o paciente. Se você escutar o que ele está te dizendo, vai ficar mais fácil de você indicar um medicamento. Olha só, quando ele estiver falando, enquanto ele estiver falando, começa já a analisar na sua cabeça, como se estivesse passando um filme, de tudo que ele está sentindo, já imaginando o que você pode indicar para ele. Entende? Se no final do relato dele você não tiver chegado a uma conclusão, você pergunta o que falta para aquela conclusão, tá certo? Na live passada, na segunda-feira, deve ter uns 2 ou 3 meses, né? No desafio da orientação, eu contei uma história para vocês de uma paciente que aconteceu comigo. Essa paciente chegou na farmácia que eu trabalhava me pedindo um Rivotril sem receita, quase ajoelhando no chão, me pedindo um Rivotril sem receita. E eu explicando, não posso, porque é controlado, se a polícia pegar, me prende. E explicando que eu não podia, que eu não tinha nada fora de controle, porque ela ainda chegou e falou assim para mim, mas se você pegar uma receita com 2 caixinhas e o paciente só levar uma, você não pode vender a outra, né? Ela já veio já com a gambiarra pronta na cabeça para me pedir. E aí, eu falei com ela que eu não podia e tal, mas eu falei assim, me conta, o que está acontecendo? Você já toma esse remédio há muito tempo? Ela, não, nunca tomei, não. Foi a minha vizinha que me falou para tomar, ela me deu uns comprimidos dela, eu tomei e está me fazendo bem. Falei, mas por quê? Você está com insônia? Ela, não, meu problema foi que eu estava grávida de quase 6 meses e eu sofri um aborto, e nesse aborto eu quase morri, eu tive uma hemorragia, e eu fiquei muito mal, eu fiquei no hospital não sei quantos dias e tal, e chorou as mágoas, explicou o que aconteceu com ela, com o marido, e não sei mais o quê, e contou toda a história. Mas o resumo da ópera era, depois desse aborto, ela não conseguia dormir mais, e ela não tinha disposição para fazer nada, ela não tinha vontade de fazer nada, e ela só pensava em chorar. Aí eu perguntei para ela, e eu ouvi toda a história dela, só que enquanto ela estava me contando, passava na minha cabeça assim, ela falava assim,
Ah, porque eu sofri um aborto com 6 meses. Aí eu imaginava, nossa, um neném com 6 meses já está formado. Não foi um aborto simples, ela sangrou, ela teve algum problema sério, ela teve que ficar internada. Isso eu raciocinando enquanto ela me contava do aborto. Ela falando que o marido dela estava muito arrasado, que eles mal conversavam e que ela estava sem disposição. Aí ela falou assim, eu precisei de ficar internada no hospital 15 dias, eu quase morri. Aí eu pensei, essa mulher sangrou, quase morreu de hemorragia, né? E comecei, e fui calculando na minha cabeça, entende? Quando ela acabou de me falar, eu perguntei para ela assim, e dor? Você está sentindo alguma dor? Aí ela falou para mim assim, tô sim, eu tô sentindo muita dor nas pernas. O que vocês acham que eu pensei na hora? Pensei assim, ó, raciocínio. O neném já era formado, já estava grande, ela teve uma hemorragia muito severa e ficou no hospital 15 dias. E ela estava sentindo cansaço, indisposição, vontade de chorar e dor nas pernas. O que vocês pensariam dela falando isso? Ela só me contando a história dela. Alguém quer me falar o que pensaria? Só para eu saber se eu pensei sozinha. Aí, Gigi, olha só. Viviana, anemia. Gigi, anemia. Cara, tá vendo como vocês são bons? É simples. A mulher falou, chorou, explicou a situação. Era de Rivotril que essa mulher precisava? Ela precisava de suplementação. Essa mulher saiu da farmácia com complexo B e sulfato ferroso, ao invés de um Rivotril. Ela entrou pedindo, morrendo por um Rivotril, e foi de complexo B. Alessandra, a gente poderia até pensar na depressão também. Só que a depressão, ela, no caso, a anemia, quer dizer, ela já dá uma ideia, a pessoa pensa que está com depressão. Quando a anemia está muito severa, a pessoa sente como se fosse depressão. A indisposição, a vontade de chorar, a anemia severa faz isso, entendeu? A mulher entrou na farmácia para comprar, chorando, pedindo um Rivotril, saiu da farmácia com complexo B e sulfato ferroso e voltou um mês depois com presente, querendo me santificar porque eu tinha curado a depressão dela. Ela não estava com depressão. Ela tinha tido um excesso de perda sanguínea, somando com todo o dano emocional que o complexo B ajuda. Nós vamos falar de complexo B na aula de hoje. E eu vou explicar para vocês como ele pode ajudar as pessoas que estão com depressão constatada, diagnosticada, mas que o sintoma da anemia, de fato, a pessoa fica com cansaço, a pessoa só quer pensar em cama, dormir, a perna dói, entende? Então, pensa bem, eu não precisei de fazer nenhuma anamnese, não. Eu escutei o que ela me contou e fui deixando a coisa entrar na minha cabeça.